Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um resumo da lição de jovens. Hoje com o tema Sócrates ou Jesus. Em Gênesis capítulo 1 é o nosso verso para a leitura da semana, mas também em Atos capítulo 17, do verso 22 a 31, tem uma abordagem interessante sobre a temática dessa semana. A lição começa trazendo duas frases, uma de Sócrates e uma de Jesus. A de Sócrates diz assim: o corpo não é importante, o que importa é a alma imortal, que vive para sempre. Então, há falha nessa frase de Sócrates, com certeza, porque quando ele fala isso, ele revela o que muitos filósofos, como Platão e outros também, tinham com um pensamento igual a Sócrates, de que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, aí o corpo precisa ser destruído para que o espírito se purifique. Então o corpo prende um espírito bom, mas o corpo é ruim. E esse tipo de pensamento ele vai contra o que a Bíblia fala, porque quando a gente olha desde Gênesis, Deus criou o homem e devido ao pecado que o corpo ele deteriora, mas se o corpo fosse tão ruim assim, Jesus nem viria em carne. Então a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, mas há uma falha no pensamento de Sócrates. E Jesus diz o seguinte, os mortos ressuscitarão com um corpo imortal e incorruptível. Então Jesus deixa claro que a imortalidade ela existe por meio dele. Nós nos tornamos santos, nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Lembra de Tomé que tocou nas chagas de Jesus? Então tocou em seu corpo. Não era apenas um espírito que estava ali. Agora o interessante é que também, 1 Coríntios, Paulo fala que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então nós acreditamos em uma ressurreição corpórea, mas que em um abrir e piscar de olhos nosso corpo será o quê? Transformado. E Paulo ali em Atos capítulo 17 fez uma abordagem para o povo que estava em Areópago. Perdão pela aí a pronúncia, mas era uma região da Grécia que significa colina de Ares. E ali então ele pregou, quando você olha em Atos capítulo 17, 22, falou sobre Deus como criador de tudo, como mantenedor, como ele criou, como Cristo veio para morrer por nós, e tudo isso foi bom, agradável aos que estavam ouvindo. Mas ali no finalzinho do capítulo 17, tem até como título, verso 32 ao 34, uns zombam, outros creem. Diz assim o verso 32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. Então, olha que interessante. Eles gostaram de toda a argumentação de Paulo. Só que quando Paulo falou da ressurreição, da maneira que está na Bíblia, de como nós ressuscitaremos em Cristo Jesus, como agora o que é mortal se revestirá de imortalidade, eles não creram porque na visão deles morreu, o espírito já fica livre para uma purificação. Não precisa de ressurreição e corpórea. Então para eles aquilo dali não tinha nada a ver. E como é que alguém tão inteligente, porque Paulo já tinha feito outras argumentações, poderia crer naquilo? Mas o interessante, queridos, que a verdade deve continuar sendo pregada, independente de quem crê ou não, porque a mensagem ela alcança os corações. Você vê que não foram todos que se converteram, mas o texto cita nome de 2 e de outros também que aceitaram essa verdade que Paulo pregou. Então a verdade continua sendo motivo para a gente pregar e falar, sem medo daqueles que vão ser contra, medo daqueles que vão ser o quê? Oposição. E quando você olha para Gênesis, capítulo 1, verso 14, Gênesis 31, Gênesis 2, de 2 a 3, você percebe que ali em Gênesis descreve a criação. Deus criou tudo e cada dia que ele criava ele achava bom, criou os animais, criou a terra, criou o próprio homem fazendo do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E a Deus chega a dizer em Gênesis 1:31 que tudo que ele estava fazendo era o quê? Era bom, era tudo maravilhoso. Mas aí chega o pecado agora, o homem comeu do fruto que não deveria. E ainda ali Satanás disse para a mulher, olha, certamente não morrerás, quando ela comeu. E ali Satanás falou contra o que Deus falava.
E essa é a visão da imortalidade da alma. É fazer com que as pessoas acreditem que não morrerá. Então esse foi o grande engano de Satanás. Vocês serão como deuses. Então você será como Deus imortal. Mas Deus tinha dito o que para o homem? Certamente morrerás. E aí que entra a grande controvérsia do mundo. A quem estamos seguindo e a quem estamos ouvindo? A Jesus ou a Satanás? Quem é que ocupa nossa mente e quem forma as nossas doutrinas? Porém, você vê que no mundo evangélico, parece que muitos estão seguindo mais a voz do outro anjo do que de Deus. Porque eles creem dessa forma errada. Que morreu vai direto para o céu e direto para o inferno. Na verdade, até eu digo com as pessoas assim, parece que todo mundo vai direto para o céu. Porque eu não vejo ninguém tendo coragem de dizer que o parente foi para o inferno. Então a gente vê até pessoas mais, mas quando é amigo, é vizinho, é um conhecido meu, eu digo que também foi para o céu. Então o céu agora é lugar para todo mundo. E é claro, esse inferno literal não existe. Mas você vê que as crenças estão colocando Deus como um Deus que não é justo. Porque ele vai dar para o ímpio e para aqueles que se converteram a mesma recompensa. E o interessante é que a Bíblia fala de um Deus de amor, mas também fala de um Deus de justiça. Então a gente tem que pregar a verdade em vez de que? Da mentira. A Bíblia não deprecia o corpo material, como alguns assim acham. Por isso que tem essa visão que o corpo é mau. Vocês sabiam que muitos evangélicos não praticam exercício, não cuidam da sua saúde, porque acha que o corpo é uma coisa desprezível, que até errar de comer não precisa de cuidado? Mas ao fazer isso a gente está desprezando o que a palavra de Deus diz. Até mesmo em Coríntios diz que o nosso corpo, capítulo 6, é templo do quê? Do Espírito Santo. Assim como o povo de Deus buscava esse Santo Espírito, nós devemos buscar. Paulo até aconselhou Timóteo, olha, comer um bom alimento, tomar um pouco de suco de uva, né, o vinho, que faz bem ao corpo. Então, com o corpo, queridos, que a gente cuida, levando ele a uma capacidade melhor, bom sono, usando aí os mecanismos que a própria saúde natural ela nos dá, bebendo bastante água, tomando luz solar, tudo isso contribui para que a gente compreenda melhor a palavra de Deus. Então não se esqueça disso. Tão séria como a vinda de Jesus em carne, que quem ensinasse o contrário tinha um espírito do anticristo, 1 João 4:3. Os filósofos gregos como Paulo, Platão e Sócrates podiam conceber que seres humanos excepcionais se tornassem deuses depois de descartar o corpo e o templo. A ideia de Deus assumindo a carne humana e morrendo na cruz, no entanto, não era apenas escandaloso, mas loucura. Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, para eles a ressurreição era loucura por isso. Como é que a pessoa vai reencarnar, voltar ao próprio corpo, né? Ter o corpo material se o corpo é ruim? Então a ressurreição de Cristo para muitos era escândalo, porque iam totalmente contra o que eles pensavam. Até mesmo na lição de terça traz algumas frases aí de Platão e de Sócrates que dizia o seguinte, ó, Platão, por exemplo, concluiu que ninguém pode ao mesmo tempo amar a sabedoria e amar o corpo. Ele dizia que não tem como ter amor pelos dois. Sócrates escrevia que a alma está contaminada pelo corpo. Se quisermos saber alguma coisa, devemos ser liberados do corpo. O corpo é o grilhão da alma. Olha que loucura. Então, Platão e Sócrates, eles criam de uma maneira diferente do que está na palavra de Deus. Por isso que um grande teólogo, um teólogo que ele é luterano, Oscar Cullmann, já é falecido, eu tenho até o livro dele de Cristologia, muito bom por sinal, ele fala contra esse pensamento da imortalidade da alma. Cullmann tinha compromisso com a verdade, e ele sabia que da forma que as pessoas creem, baseando nessas filosofias gregas, não estava correto. Então, você vê que a Bíblia diz que até o inimigo a ser vencido, né, ali em Coríntios, é o que? É a morte. Então, Jesus, ele temeu a morte. Ele até disse ao Pai no Getsemane, Senhor, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E se a carne fosse tão ruim, queridos, Jesus não tinha vindo em carne. Jesus veio em carne, se encarnou, para que por intermédio da sua morte, nós tivéssemos a oportunidade de vida. Então Jesus ele veio não igual a nós, mas semelhante, porque nós cremos que ele veio igual a Adão, que tem aquela questão de pós-lapsariana ou pré-lapsariana. Então Jesus veio igual a nós antes do pecado, igual a Adão, assim como diz também em Romanos, que faz essa comparação. Jesus chega até a dizer na hora que ele é tentado, em Mateus 4:4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem?
de Deus, mostrando que onde Adão errou em comer do fruto, Eva, ele resistiu a essa tentação do alimento, estando ali em jejum. Quando vocês olham na lição de quarta-feira, como o pecado afetou toda a criação, incluindo o tempo e a matéria. Então o pecado, ele atingiu que agora nós somos fadados à morte, e até mesmo a consequência não só dessa primeira morte, mas a segunda, como diz Romanos 6:23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Todos nós estamos agora sujeitos à morte. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Qual doutrina bíblica foi o centro da discussão entre Paulo e os filósofos no Areópago? A discussão foi justamente a ressurreição, que foi na onde ali eles saíram e não quiseram nem ouvir, né? Como a encarnação de Jesus revelou que o corpo material e o tempo não são maus em si mesmo. Então a revelação de Cristo, a encarnação de Cristo mostra que Deus se preocupa com a nossa salvação, e se estar em carne fosse ruim, Jesus não teria vindo. Então a lição ela traz outras perguntas interessantes na quarta-feira para que você também possa meditar. Quarta-feira diz o seguinte: a crença da imortalidade da alma tem consequências devastadoras que influenciam nosso relacionamento com Cristo. Primeiro, se a gente crê na imortalidade da alma, a gente está valorizando mais a criatura do que o Criador, como diz Apocalipse 14, verso 7. A doutrina da imortalidade da alma difama a Deus e faz dele um mentiroso, e de Satanás um contador de verdades. Porque quando você olha ali em Gênesis, no capítulo 2, 17, Deus já tinha dito que se comesse morreria, e Satanás disse que não morreria. Então quem é que está certo? Então a gente acredita que Deus está certo, então cuidado ao crer diferente. Se a alma é tudo que realmente importa, por que seria necessário cuidar do que vamos descartar na morte? A Bíblia ensina que devemos cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Então, você vê que o corpo, um desenvolvimento holístico e correto, é um desenvolvimento no aspecto físico, mental e espiritual. Lembra do próprio Senhor Jesus em Lucas, quando destaca que ele estava crescendo? Crescia Jesus em estatura e graça perante Deus e os homens. Não era só em sabedoria, não era só o intelecto, mas ele crescia também em estatura, mostrando que seu corpo se desenvolvia e desenvolvia de maneira saudável. E quando diz crescia diante de Deus, era crescer em espiritualidade diante dos homens no aspecto social, da convivência, relacionamento. Então Cristo ele é o nosso modelo de cuidado. Jesus não desprezou o corpo, mas cuidou e fez o melhor e nos deu exemplo enquanto esteve aqui na terra. A doutrina da imortalidade da alma abre as portas da igreja cristã para as manifestações do espiritualismo. E o espiritualismo tem a ver aí com o espiritismo também, e essas crenças que não são bíblicas, na qual enfatiza o misticismo, onde as coisas são mais importantes até do que a palavra. Então alguns ficam com experiências de pessoas do quase morte, que tiveram ficaram em coma e depois voltaram. Essas experiências para alguns é mais importante do que a palavra de Deus, e isso é perigoso para a nossa crença bíblica. E a lição na sexta, ela traz aí alguns textos bíblicos importantes para nós, que são em textos básicos, né? Antes de ela contar a história da experiência dela com a mãe. Eclesiastes 9, 5 e 10, Ezequiel 18, verso 4, são textos que deixam claro para nós que alma vivente é o mesmo que pessoa, né, vivente. Também traz aí o aspecto de que na morte a gente não tem projeto, nem plano nenhum, que a pessoa morre e seus projetos terminam. Então que você possa crer na palavra de maneira correta, como assim diz o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que participou aqui do nosso resumo da lição, que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre ele, que o Senhor nos dê, Senhor, amanhã uma boa recapitulação na igreja, e que Teu poder continue ainda a manifestar-se em nós, para que possamos compreender a Tua vontade e a Tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.